Fala, torcedor tricolor! Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Gente, olha o absurdo que a gente vai ter que encarar de novo. É inacreditável como o São Paulo vive num looping eterno de problemas, lesões, suspensões e mais improvisações do que um teatro de comédia. 10 desfalques! 10! Parece piada, mas infelizmente não é. A gente tá às vésperas de um jogo decisivo contra o Talleres pela Libertadores, precisando confirmar a liderança do grupo, e o elenco vira um campo de guerra. Não tem explicação que dê conta disso, não tem preparação física que segure, não tem elenco que aguente. Aí, o torcedor pergunta, cadê a gestão do elenco? Cadê o planejamento? Porque não é de hoje que isso acontece, né? É todo ano a mesma coisa. A temporada vai avançando e os jogadores vão caindo um por um. Pior que dominó. Não dá pra aceitar isso como normal. Não pode ser normal um time do tamanho do São Paulo, com a estrutura que tem, ter uma lista de baixas maior do que a de relacionados. E olha que a gente nem tá falando só de jogador reserva, hein? Tem titular, tem cara importante, tem peça-chave fora do jogo. E agora ainda tem a cereja do bolo, o Oscar. O cara que mal chegou, que a torcida estava começando a se empolgar, já virou dúvida com dores musculares? Dores! Já não basta o cara ter ficado meses sem jogar antes de chegar, agora que podia embalar? Vai parar de novo. É desanimador. E o Alisson, então? Suspenso. Um dos poucos que estavam conseguindo manter alguma regularidade em campo, que vinha jogando bem, e agora tá fora. É aquela coisa. Quando o time mais precisa, o azar bate na porta. A maré ruim parece que escolhe os momentos mais decisivos para aparecer. E o torcedor, como sempre, fica só no sofrimento. A comissão técnica tenta tapar os buracos como pode. Zubeldia ainda está conhecendo o elenco, tentando implementar seu estilo e já se depara com um vestiário esvaziado. Como que um técnico consegue dar sequência no trabalho assim? Como planeja treino tático, como monta esquema, se a cada dia perde 2 ou 3 atletas? E aí surge o nome do Henrique Carmo, o atacante do Sub-20, como possível reforço. Um garoto que estava parado por lesão, que mal teve tempo de respirar, e agora pode ser lançado no meio de um furacão? Gente, é colocar o menino para apagar incêndio com um copo d'água? É uma aposta desesperada? Não é planejamento? Isso não é integrar a base com responsabilidade. Isso é jogar o moleque aos leões. A diretoria gosta de falar em reestruturação, em gestão moderna em São Paulo profissional, mas o que a gente vê é um departamento médico cheio, um time que se desmonta na hora H e uma torcida que precisa de nervo de aço para aguentar. Não tem tranquilidade, não tem continuidade. Tudo vira um caos. Tudo é emergencial. E se a gente olhar friamente, o cenário é preocupante. Porque não é só o jogo contra o Talleres, é o restante da temporada que fica ameaçado. Como que um time vai longe em 3 competições com esse nível de desgaste? Com essa rotatividade forçada? É estafa física, é estafa emocional. Não tem grupo que resista. A torcida tenta se empolgar, tenta acreditar. A campanha na Libertadores até aqui foi boa, é verdade, mas essa onda de desfalques joga um balde de água fria. É difícil manter o otimismo quando você vê o time entrando em campo sempre remendado, sempre improvisado, sempre com aquele jeitão de vamos ver no que dá. O Henrique pode até surpreender, pode entrar e mostrar que tem estrela, mas é duro depender disso. É triste ver que um clube do tamanho do São Paulo precisa contar com lampejos, com improvisos, com sorte. Isso não é projeto vencedor, isso é sobrevivência. É apagar incêndio atrás de incêndio, sem conseguir construir nada sólido. E o pior é que a gente já viu esse filme antes. Não é novidade. Todo ano é a mesma história. Começa com otimismo, vai engrenando, aí vem a sequência de lesões e tudo desanda. E a gente fica se perguntando o que tá errado. Será que é a preparação? Será que é o calendário? Será que é a estrutura? O torcedor quer resposta, quer atitude, quer um departamento de futebol que antecipe os problemas, não que reaja a eles, porque esperar o problema chegar para depois correr atrás do prejuízo é o que a gente tá vendo agora. E não tá funcionando. Nunca funcionou. É revoltante ver o time chegar num jogo grande como esse sem poder contar com força máxima.
sem poder dar ao técnico as peças que ele precisa, sem oferecer ao torcedor a confiança de que o time vai entrar em campo pronto, forte, competitivo. O que a gente vê é um elenco esgotado, um treinador limitado pelas opções e uma torcida que precisa torcer contra o destino, contra o azar, contra a própria história recente do clube. Não era para ser assim. O São Paulo merece mais. A torcida merece mais! E agora, com esse cenário, o jogo contra o Talleres vira uma verdadeira prova de fogo. Não só pela importância da liderança do grupo, mas pelo contexto todo, pela pressão, pela necessidade de dar uma resposta em meio ao caos. É o tipo de jogo que pode marcar a temporada. Se o time vencer, mesmo com os desfalques, vai mostrar que tem alma, que tem superação, que ainda dá para sonhar, mas se tropeçar, vai escancarar todos os problemas. Vai abrir de vez a ferida que a gente tenta esconder com o discurso? E é nessas horas que os líderes precisam aparecer. Os jogadores mais experientes, que estiverem disponíveis, precisam chamar a responsabilidade. Mostrar que o São Paulo não é só um monte de nomes no departamento médico, que ainda tem camisa, que ainda tem peso. A torcida, como sempre, vai fazer sua parte. Vai empurrar, vai acreditar, vai cantar, mesmo com o coração na mão, mesmo com todas as incertezas, porque ser São Paulino é isso, é não desistir nunca, é sofrer e seguir em frente. Mas a diretoria precisa entender que não dá para seguir nessa corda bamba, que não dá para viver de improviso, que ou se faz uma revolução no departamento físico e médico, ou a gente vai continuar patinando. E o pior é ver que enquanto outros clubes conseguem manter elencos saudáveis, o São Paulo parece que vive em um campo minado. Qualquer passo é mais um machucado, mais um afastamento, mais um desfalque. Isso tem que acabar, porque se não mudar agora, a temporada vai escorrer pelo ralo. E aí não adianta reclamar depois, não adianta buscar culpado. A responsabilidade é de quem comanda. É de quem tem que prever os problemas, não só reagir a eles. A gente ama o São Paulo, a gente vai apoiar sempre, mas também vamos cobrar, vamos exigir, porque esse clube é gigante. E gigante não pode viver de improviso. É hora de dar um basta nessa sequência de azares, de olhar pra dentro e ver o que tá sendo feito de errado, porque do jeito que tá não dá mais. O torcedor não aguenta mais ver promessas se machucando antes de brilhar, não aguenta mais ver reforços virarem desfalques antes mesmo de renderem. A paciência tem limite. E a gente sabe que tem gente trabalhando sério lá dentro, mas precisa ser mais, precisa ser melhor. O São Paulo precisa sair dessa roda viva. Henrique pode ser o nome do jogo, pode ser o símbolo da superação, mas não pode ser o plano A. O plano A tem que ser estrutura, prevenção, elenco forte. Vamos pra cima do Talleres com o que der. Com quem der. Com garra. Com sangue nos olhos. Mas que isso sirva de alerta, de lição, porque uma hora a sorte acaba. E quando a sorte acabar, só vai sobrar o trabalho. E é esse trabalho que precisa ser feito agora, com urgência, com responsabilidade. Vamos, São Paulo, contra tudo e contra todos, mas que não seja sempre assim, que o futuro traga mais organização e menos improviso. Mais vitórias e menos lamentações, porque a camisa é pesada, a história é linda, mas só isso não basta. É hora de mudar, é hora de evoluir. E que venha o Talleres, que venha a batalha. A gente vai estar lá sempre, mas queremos mais. Muito mais? Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Nos bastidores do tricolor paulista, uma bomba começa a ecoar com força e promete agitar os corações da torcida são paulina. Matheus Magalhães, goleiro do Braga e destaque do futebol português, pode estar a caminho do Morumbi. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas os rumores estão ganhando corpo e alimentando o sonho de contar com um novo paredão sob as traves do nosso amado São Paulo Futebol Clube. E cá entre nós não é qualquer nome. Estamos falando de um dos goleiros brasileiros mais regulares da Europa nos últimos anos. A especulação começou após insiders do mercado da bola detectarem movimentações envolvendo dirigentes do São Paulo e representantes do jogador. O contrato de Matheus com o Braga se aproxima do fim e o arqueiro estaria analisando a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro.
A informação correu como fogo entre os grupos de torcedores, com reações divididas entre a empolgação e a surpresa. Afinal, trata-se de um goleiro com mercado na Europa e que sempre demonstrou regularidade por lá. Para o torcedor mais atento, o nome de Matheus Magalhães não soa estranho. Ele foi revelado pelo América MG, mas sua carreira deslanchou mesmo em solo português, onde atua desde 2014 pelo Braga. Com mais de 200 jogos pelo clube europeu, Matheus construiu uma carreira sólida e sem escândalos, sendo sempre elogiado por sua postura, disciplina e principalmente suas defesas milagrosas. O São Paulo, que vive uma temporada de altos e baixos, pode estar se preparando para um novo ciclo embaixo das traves. A possível chegada de Matheus reacende a eterna discussão sobre a posição de goleiro no São Paulo. Desde a saída de Rogério, cenidos gramados, a meta tricolor tem sido ocupada por nomes importantes, mas nenhum deles conseguiu reunir unanimidade entre a torcida. A esperança é que Matheus seja justamente essa peça que falta para consolidar um sistema defensivo mais seguro e confiável. O estilo de Matheus é técnico, calmo e altamente preciso nas bolas aéreas. Ele é um daqueles goleiros que dificilmente se afoba em uma jogada, transmitindo confiança para toda a linha defensiva. Isso agrada demais ao torcedor tricolor, que valoriza a tradição de grandes goleiros no clube e que espera ver esse legado reavivado. A diretoria do São Paulo, como de praxe, não comenta negociações em andamento. No entanto, fontes ligadas ao clube indicam que o nome de Matheus está, sim, em análise. O tricolor tem olhado com atenção para o mercado europeu, especialmente por conta da possibilidade de trazer atletas com rodagem e perfil competitivo, sem arcar com altos custos de transferência, especialmente se o vínculo estiver no fim. Outro ponto que empolga a torcida é a identificação de Matheus com o futebol brasileiro. Mesmo após tantos anos em Portugal, ele nunca escondeu o carinho pelos clubes do Brasil e já demonstrou em entrevistas passadas o desejo de retornar para atuar em um gigante do país. Ao que tudo indica, esse gigante pode ser o tricolor do Morumbi. Vale lembrar que o São Paulo tem disputas importantes pela frente. Com a Copa do Brasil e a reta final do Campeonato Brasileiro em curso, o elenco precisa de reforços pontuais e experientes. E a posição de goleiro é, sem dúvida, uma das mais estratégicas. A chegada de um jogador como Matheus Magalhães seria um movimento cirúrgico e altamente promissor. Entre os torcedores, os comentários se multiplicam nas redes sociais. Alguns já tratam a possível vinda de Matheus como certa, criando até artes com o jogador vestindo o uniforme tricolor. Outros adotam cautela, pedindo confirmação antes de se empolgar. Mas uma coisa é certa, a simples possibilidade já aquece os ânimos de uma torcida apaixonada. Se a negociação avançar, Matheus chegaria com status de titular. Seu currículo fala por si só e sua experiência na Europa o colocaria à frente de muitos nomes que hoje estão no futebol nacional. Para um clube como o São Paulo, que tem histórico de formar e revelar grandes goleiros, a contratação teria tanto peso técnico quanto simbólico. O que chama a atenção é a maturidade com que Matheus lida com a pressão. Diferente de muitos atletas que oscilam emocionalmente diante da cobrança da torcida, ele sempre manteve uma postura serena, mesmo nos momentos mais desafiadores. Essa frieza é algo que falta no atual elenco, principalmente em jogos grandes. Além disso, o perfil de Matheus se encaixa no estilo que Zubeldia busca para o elenco. Jogadores comprometidos, disciplinados e com histórico de poucas lesões. Essa característica pode ter sido decisiva para que seu nome ganhasse força nos bastidores do Morumbi. O treinador argentino gosta de atletas confiáveis e Matheus é exatamente isso. Outro fator que impulsiona o rumor é a crescente necessidade de renovação no setor defensivo do São Paulo. Com alguns atletas já experientes e outros ainda em fase de amadurecimento, ter um goleiro consolidado como referência pode ajudar muito na evolução coletiva da equipe. Enquanto a torcida sonha, os bastidores se movimentam. Especula-se que o São Paulo já tenha feito uma primeira sondagem formal ao staff do jogador e que as conversas caminham em tom positivo. Apesar da concorrência de outros clubes brasileiros e até europeus, o projeto do tricolor estaria agradando ao goleiro.
Matheus, inclusive, não é visto como apenas uma contratação pontual, mas como um nome que pode liderar o projeto São Paulino por anos. Com apenas 32 anos, ele ainda tem pelo menos 4 ou 5 temporadas em alto nível, o que o torna uma aposta de médio prazo, e não apenas um tapa-buraco. O momento do São Paulo é de reconstrução com ambição. E dentro desse novo ciclo, nomes como Matheus Magalhães fazem todo o sentido. A torcida está sedenta por um time competitivo, que una tradição com modernidade e que volte a figurar entre os protagonistas do futebol nacional e internacional. Por isso, cada detalhe do rumor é analisado com lupa pelos torcedores. A simples aparição de Matheus curtindo uma publicação sobre o São Paulo, por exemplo, já virou motivo de especulação. A internet, como sempre, alimenta as esperanças e amplifica as possibilidades. A repercussão nas redes já chegou até a imprensa portuguesa, onde portais noticiaram o possível interesse do São Paulo no jogador. Isso reforça ainda mais que há fogo nesse mato, e onde há fumaça, o torcedor sabe, pode haver uma contratação bombástica. A torcida organizada do São Paulo já começou até a criar campanhas para receber o goleiro. Hashtags como #Matheus no Tricolor e Paredão no Morumbi viralizaram no Twitter, com milhares de torcedores expressando apoio e ansiedade por um desfecho positivo. A possível contratação também pode trazer impacto positivo nos bastidores, reforçando a imagem do São Paulo como um clube que voltou a ter poder de sedução. Trazer um nome desse porte, que atua com regularidade no futebol europeu, não é algo simples. E isso mostra que o tricolor voltou a ser um destino atrativo. Com a janela de transferência se aproximando, os próximos dias prometem ser decisivos. Se tudo correr conforme a torcida espera, Matheus Magalhães pode desembarcar no Brasil nas próximas semanas para iniciar um novo capítulo em sua carreira e, quem sabe, marcar seu nome na história do São Paulo. Enquanto isso, seguimos atentos, apaixonados e esperançosos. O Morumbi merece um novo guardião? E se esse guardião tiver a calma de um monge e a agilidade de um felino, melhor ainda! Vamos torcer para que esse rumor vire realidade, porque o São Paulo está precisando e a torcida merece. Que venha Matheus Magalhães! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!